O teu passado te condena? O teu passado não deixa você progredir? O teu passado não permite mais você ter uma vivência com pessoas que você gosta, em ambientes que você gosta, por causa de tudo que aconteceu com você? Então, é sobre isso que nós queremos falar hoje nesse vídeo. E quero que você fique até o final para que a gente possa discorrer sobre esse assunto. E vou te trazer alguns insights, algumas situações que, quem sabe, possam te ajudar a sair dessa situação. Tá bom? Então não perca, fica até o final que eu vou passar detalhadamente algumas coisas que eu fiz e venho fazendo e que tem me ajudado a sair e ressignificar a minha vida, a minha história. Bom, se você não me conhece ainda, eu sou Jaime Cristóforo, sou empreendedor, nós temos esse canal onde a gente compartilha semanalmente vídeos falando das nossas vivências, das nossas experiências, do que o que tem acontecido conosco e que vem dando resultado. Por isso compartilho com você, porque são casos reais e a gente compartilha com você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um joinha, compartilhe os vídeos que você vem assistindo também, ative o sininho para você receber os vídeos em primeira mão, tá? Comente também as tuas experiências, vai no comentário e escreva lá o que você pensa, o que você faz, que esses comentários que você vai fazer aqui pode ajudar outras pessoas que estão buscando uma ajuda, tá? na vida pessoal e na vida profissional. Mas vamos ao assunto. Bem, esse vídeo ele vai ser um pouquinho mais longo, porque o assunto é interessante e nós precisamos discorrer sobre esse assunto, a gente precisa explicar um pouquinho melhor. Eu sempre falo, se aqui nos vídeos, que coisas curtas, a gente não consegue dar uma orientação num videozinho curto, num videozinho onde a gente não consegue discorrer sobre o assunto. Então aqui no meu canal, os vídeos são sempre um pouquinho mais longos. Por quê? Porque a gente explica mais detalhadamente. E que se você aplicar, tenho a certeza que vai dar resultado, assim como as pessoas que estão seguindo as dicas que a gente vem dando, tanto aqui no canal como no grupo no Telegram, vem testificando os resultados que eles vêm tendo. Então assista até o final para que você possa aplicar e ter um resultado também efetivo. Bem, o que acontece? Vamos falar hoje sobre o passado, né? Possivelmente se você chegou até esse vídeo é porque você teve algum problema no teu passado, porque você teve alguma situação no teu passado. Aqui nós tratamos mais de situações de casos financeiros, né? No canal aqui a gente trabalha mais com dívidas, com problemas financeiros, né? Com mais problemas do dia a dia. Mas, de repente, você tenha outras histórias, outras situações no teu passado que compliquem. E, basicamente, o que nós vamos falar aqui serve tanto para questões se você está passando por um momento de dificuldade financeira, um problema de dificuldade na família, um problema de dificuldade nos relacionamentos, no ambiente de trabalho, na igreja que você frequenta. Quem sabe aqui também estão dicas que podem te ajudar nesse sentido. Sim, todos nós temos problemas em relação a isso. E aí nós temos uma história que aconteceu. E isso nos prejudica, nos impede de crescer como pessoas, nos impede de crescer como um ser humano, como um pai de família, como uma mãe de família, como um provedor, como um exemplo, porque a gente tem uma história que nos condena. De repente, assim como eu, você deve ter falhado em algum momento. E eu falhei e tive uma falência financeira. Hoje, graças a Deus, porque eu venho aplicando isso aqui, eu estou praticamente saindo dessa situação. Venho resolvendo todas as situações. Mas, em determinados momentos, aqui, ó, é abalado. E aí você não sabe o que fazer e como fazer para sair. E aí, uma coisa é certa. Você pode reescrever essa história daí. E deixar aquela história para trás. E reescrever uma nova história, tá? E aí nós vamos no passo a passo aqui, porque você é capaz. Se eu estou conseguindo, assim como muitas pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo estão conseguindo sair de situações que o passado condenou, que as pessoas à volta condenam ainda até hoje, mas você, assim como eu, temos a capacidade de restabelecer um novo plano para as nossas vidas. E nós vamos restabelecer como reescrever uma nova história para isso. Vamos lá. Primeiro, vamos refletir
sobre o nosso passado. Sim, nós precisamos refletir e identificar o que preocupa e tratar isso. Então nós precisamos levantar, fazer um levantamento. O que é que me preocupa? O que me causa uma dor que não deixa crescer? O que vem me preocupando? O que quando trata daquele assunto me deixa para baixo? Você precisa avaliar isso e fazer um levantamento. Para quê? Para que você possa tratar disso. Porque se você não tratar disso, né, você não vai conseguir sair da situação da dificuldade, dessa situação que você está. É necessário entender o que leva. E normalmente, a maioria das vezes, a gente sozinho não consegue. Então, às vezes, a gente tem que buscar a ajuda de algum profissional para que ele possa identificar em nós qual é o problema que está nos impedindo de progredir e que a gente fica amarrado ao passado e aos julgamentos e não nos impede de crescer. Cada passagem dessas aqui, então, é importante que você avalie. Então, reflita, levante o que está causando isso para você. Qual é o problema que está causando isso para você? E cada item que eu vou ler para você, eu busquei uma instrução bíblica, que a Bíblia é, né, o maior livro de ensinamentos que nós temos. E para esse assunto, para esse item de refletir sobre o passado, não significa que você tem que ficar amarrado, mas você tem que refletir para entender e buscar aquilo que está causando a preocupação para você, né? Que está te atrapalhando, buscar, identificar para tratar disso e sair. E olha só, lá em Isaías 43, versículos 18, 21, o que o profeta Isaías disse? Mas agora o Senhor Deus diz a seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente, vocês verão. Então, olha só a instrução que ele dá aqui. Que Deus deu essa ordem ao profeta Isaías a repassar para o povo. Não fiquem remoendo do passado. Não se apeguem ao passado. Porque para frente tem muita coisa boa para vir. E se você viver no passado, você não vai desfrutar do que está por vir, das coisas boas que estão por vir pela frente. Entendeu? Pegou a instrução que nós temos aqui? Nós vamos para a segunda dica agora. Assuma a responsabilidade. Sim, um detalhe importante. Que nós temos que assumir a responsabilidade pelos erros que a gente cometeu. Eu, quando tive um problema financeiro, eu passei a julgar as outras pessoas como culpadas por esse problema financeiro, por essa falência que eu tive. Mas depois eu fui entender, inclusive eu gravei alguns vídeos falando sobre isso, que a responsabilidade é minha. Que toda decisão tomada que foi incoerente, fui eu que tomei. Mas alguém influenciou, mas a decisão foi minha. Então, você tem que assumir a responsabilidade. E o assumir a responsabilidade não significa que você está carregando um peso que não é seu. Não, é parar de julgar. Porque cada vez que você pensa naquele erro que você cometeu e você transfere a responsabilidade para um outro, você está impedindo de você crescer. Porque cada vez você vai lembrar e vai transferir a responsabilidade para uma outra pessoa. Então nós precisamos reconhecer os nossos erros, né? E também tratar das consequências dos erros que nós cometemos. Saber que todos os erros que a gente comete vai gerar consequências. E nós temos que assumir a responsabilidade dessas consequências e arcar com esse custo que nós temos. Mas é possível recuperar esse custo. E outra passagem bíblica que fala sobre esse assunto, né? Nós precisamos reconhecer para poder superar esse passado. Lá em Provérbios 24, versículo 12, Salomão dava essa orientação. Não fuja da responsabilidade dizendo: não sabia que estava acontecendo. Deus conhece os seus pensamentos. Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida
pelos seus atos. Então, a importância de a gente assumir a responsabilidade. Não adianta a gente dizer que não, porque ele sabe. E aí a gente fica se enganando. A gente fica se enganando. Terceiro item. Faça as pazes consigo mesmo. Interessante isso, né? Faça as pazes consigo mesmo. Sabe o que acontece quando a gente assume a responsabilidade? Quando a gente passa a refletir os erros que nós cometemos, nós assumimos a responsabilidade, é porque nós identificamos os erros. E aí nós vamos fazer as pazes consigo mesmo, comigo mesmo. Se você falhou, faça as pazes contigo mesmo. O que acontece? Comece a perdoar-se, né? Tira esse peso que está sobre você. Você primeiro tem que se perdoar do que os outros perdoar você. O erro que você cometeu, que eu cometi, nós temos que assumir a responsabilidade e nos perdoar, para não ficar carregando esse peso que vai nos impedir de progredir. Então, trate de se perdoar, trate de refletir sobre isso e tirar essa mágoa, essa angústia, de cada vez que acontece algo, você relembrar desse assunto, né? Relembrar dessa situação e colocar, mas se não tivesse sido feito assim, hoje eu estaria melhor. Se eu tivesse agido diferente, eu estaria melhor. Você lembra lá que Isaías falou? Não fique remoendo o passado. Perdoe-se e dê continuidade. Tire esse peso para que você possa estar pensando no futuro, pensando adiante, pensando no presente e no adiante. Pensando no presente e no adiante. Tire esse peso da sua responsabilidade. Vamos lá. A passagem bíblica, onde fala sobre tirar esse peso, em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Depois esses textos vão estar na descrição, você pode pegar lá. Paulo dava essa instrução ao povo de Filipos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil porque eu vivi isso. E graças a Deus estou superando tudo isso. Por isso que estou compartilhando contigo. Não é fácil. Mas aqui Paulo dá essa instrução também. Busque o entendimento, busque a paz no coração, busque um controle emocional, tratar do emocional, para que você tire esse peso, para que você faça as pazes consigo mesmo, e aí sim você pode sair desse passado que você carrega e é um peso. Você vai descarregando. Você precisa ir fazendo tudo isso ao mesmo tempo, né? Uma outra situação. Vamos lá. Agora nós vamos aqui para o busque o perdão. O perdão é algo essencial na vida de cada um. Independente se você crê em Deus, se você é cristão, não é cristão, isso não importa. Agora, aprender a perdoar é fato que a gente precisa viver e fazer para que a gente possa ter uma vida mais tranquila. Então, busque o perdão. Peça perdão e perdoa. Então, é você tirar um peso do emocional. É uma cura emocional quando você passa a perdoar. Experimente fazer isso. Experimente fazer isso. Você vai perceber o quanto a sua vida vai ser transformada. O perdão é algo muito difícil. O perdão é algo que é complicado. Mas o perdão é algo que é necessário.
O perdão faz você tirar aquilo que você vem carregando daqui. Ó. Essas pessoas que, quem sabe, estão julgando você e que vão te condenar pelo passado, a partir do momento que você perdoa, e quantas vezes você tiver que perdoar, perdoe, e tira isso da sua cabeça, esse peso, certamente a sua vida, as mágoas, os resquícios que você tem guardado dentro de ti, eles vão modificar. Eu sei porque eu fiz isso. E eu percebi o quanto a minha vida foi transformada por isso. E cada momento que eu vejo algo que não devo guardar aqui, no meu coração, eu perdoo. Perdoe as pessoas. Não dizer do coração aqui, mas eu perdoei. Não. Você tem que ir lá e falar, fulano de tal, eu te perdoo por isso, por aquilo. Mas ela não aceitou meu perdão. Não tem problema. Você fez a tua parte. A segunda parte é o perdão que Deus te dá. Então vamos ver aqui qual é a orientação que Mateus escreveu no capítulo 6, versículos 14 e 15. Que Jesus estava dando essa instrução aqui. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens e as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, essa instrução, Jesus estava passando para todo mundo. E tem várias passagens em relação a isso. E não precisa, se tu não quiser seguir essa instrução, faça de própria vontade para você ver a sua vida modificando. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, quinto. Aprenda a lidar com os julgamentos. Aprenda a lidar com os julgamentos. É fácil a gente aprender a lidar com os julgamentos? Você já passou por isso? E o que você me diz? Como lidar? Como suportar os julgamentos? Como enfrentar no dia a dia, sair se você está sendo julgado? Como fazer isso? Por isso é importante você se despir de tudo aquilo que você tem, para que no dia a dia você possa enfrentar os julgamentos. Você precisa superar os julgamentos, porque senão você vai estar carregando as coisas do passado. E aí você vai continuar sendo condenado pelos erros, pelas situações que você cometeu. Não estou falando aqui que você tem que repetir o teu passado, mas sim é aprender a conviver com os julgamentos. E uma coisa é certa, conviver com os julgamentos em locais onde você não convive é muito mais fácil. Agora o problema é conviver com os julgamentos das pessoas próximas, com os que te rodeiam. Por isso alguns fatores é importante aqui, né? É você se afastar aqui de lugar, de pessoas que você frequentava, de ambientes, da convivência de pessoas que você estava, o cuidado que você vai expor nas redes sociais, porque senão você vai vai continuar sendo julgado. E aí, ninguém é de ferro. Cada vez que a gente é julgado, cada vez que a gente vê alguma coisa na rede social julgando o nosso comportamento, por mais que você se prepare, naquele momento, naquele dia, naquela semana, você vai sentir-se frustrado. Então é importante ir fazendo tudo isso para você poder superar os julgamentos. E olha só, há situações que por vezes você nem vai estar sendo julgado, mas aqui vem a memória. Se eu for naquele local, eu vou ser julgado por causa daquilo. Se eu for naquele local, as pessoas vão rir de mim. Se eu for naquele local, as pessoas vão apontar o dedo para mim.
E às vezes não é isso. Às vezes não é isso. Eu mesmo, várias vezes, deixei de frequentar locais, deixei de estar com pessoas, porque eu imaginava que se eu fosse lá, as pessoas estariam me olhando com os olhos de alguém que estava endividado, que alguém que estava quebrado. Mas, naquele local, ninguém sabia da minha situação, só eu. Então a gente carrega esse peso. Então é importante, porque os seus resultados e os seus comportamentos, eles precisam transformar isso aqui. É preciso que você mude seu comportamento, é preciso que você obtenha resultado diferente daquilo que você vinha fazendo, para que as pessoas vejam você de forma diferente. E tem que agir. Tem que agir para você ter esses resultados diferentes. E eu quero ler aqui, ó. Eu falei, né? Você tem que mudar de pessoa, de comportamento, de ambiente, quem sabe até de cidade é necessário. Faça isso se for o caso. De casa, se for o caso. Não dá para mudar de família, não dá para mudar de mulher, não dá para mudar de filho. Isso não é possível. Isso você tem que curar e curar a família. Vamos lá. O que a Bíblia nos diz na questão dos julgamentos aqui? Colossenses. Mais uma aqui de Paulo, né? Colossenses capítulo 3, versículo 13. Ele dá essa instrução. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Mais uma situação de que nos julgamentos a gente tem que perdoar e andar de cabeça erguida. Não é nariz empinado, não. É cabeça erguida para que a gente possa visualizar algo diferente, para que a gente possa seguir um caminho diferente. Vamos lá, na sequência, nós passamos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. O passado, né? Então, aprenda com o passado. Aprenda com o passado. O passado é a nossa fonte de sabedoria. O passado nos gera oportunidades. Se esse passado que você julga como condenador, ele gera fonte de sabedoria. Ele gera oportunidades para você. E aprenda com ele. Aprenda com ele. Você vai ter que identificar os padrões de comportamento que você tinha, que estavam dando errado lá e que te levaram a esse passado. Cuide para não errar. Sabe o que acontece? Eu falhei, eu errei, onde não podia ter errado. Por quê? As pessoas me instruíram. Eu não ouvi. Eu precisei cair no erro para me identificar os erros. E aí, depois de uma falência, de um problema moral lá embaixo, a gente aprende a não cometer mais os erros. E isso que eu estou fazendo para você é sabedoria que eu fui ter após ter caído. É oportunidade que eu estou tendo que eu não tinha antes. E graças a Deus, Deus seja louvado por essa oportunidade que Ele me dá de estar compartilhando. E quem sabe estar ajudando milhares de pessoas por esse Brasil por causa de um erro que eu cometi. Porque se eu não tivesse caído numa falência financeira, eu não estaria gravando os vídeos. E eu passei a gravar no primeiro dia, quando, tipo assim, caiu a ficha, eu não sei mais o que fazer. E contar as minhas situações. Não são só flores. Eu compartilho nos meus vídeos, não. São dificuldades. E ainda a gente vem passando por isso e graças a Deus a gente vem saindo disso. E eu quero transferir isso para você porque eu venho aprendendo com isso, eu venho aplicando isso e isso vem dando resultado. Se vem dando resultado para mim, vai dar resultado para você também. Creia nisso. Você precisa agir, você precisa ter atitude, você precisa ter pulso firme e agir, cuidar da emocional, fé. Vamos lá o que a passagem bíblica diz.
para nós nesse sentido. Provérbios 12, versículo 1. Salomão, no alto da sua sabedoria, ele diz o seguinte: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Para vir essas mudanças de comportamento, de ações, de atitudes, de ambiente, nós precisamos ter disciplina, que é o que Salomão diz aqui. Nós precisamos amar o conhecimento, porque nós precisamos aprender com isso e buscar novos conhecimentos. E ele diz aqui o seguinte: aquele que odeia a repreensão é tolo. Porque quando a gente errou, o nosso passado foi um erro que nós cometemos. E se nós odiamos esse erro e não tiramos proveito dele, nós somos tolos. Porque nós não aprendemos nada com isso. Eu sei que é duro isso. Eu sei que de repente você não gosta desse vídeo que eu estou falando para você. Mas se você quer mudar a tua vida, mudar o teu comportamento, mudar a situação que você está, você precisa ter atitudes, ações, pensamentos, formas de agir diferentes. Caiu aqui até a caneta no chão aqui, né? Mas enfim, aqui eu não edito vídeo nenhum, a gente faz tudo aqui em casa mesmo, né? Não é só quando todos conhecem, tem o meu trabalho, e a gente vem aqui, quando vem um insight do que a gente falar, a gente grava e fala. Outra, vamos lá. A gente precisa viver o presente. Viva o presente, não o passado. A partir desse viver o presente, nós temos que partir para quê? Quando a gente vive o presente. Escolhas conscientes. Coisas que a gente não fez no passado, quando a gente tomou decisões equivocadas. Seja lá o que tipo de for de decisão que a gente tomou, que foi equivocada e que nos levou a essa condenação, a esse peso. Nós temos que passar a ter escolhas conscientes. Então nós temos novamente aqui, mudar. Nós temos que mudar a forma de agir, de pensar. Nós temos que mudar comportamentos. Nós temos que mudar atitudes. Nós temos que mudar ações. Lugares, pessoas. E viver o presente. Fazer o que tem que ser feito hoje. Se você deixar para fazer mês que vem, semana que vem, porque eu saí dessa situação, você não vai sair. Você tem que fazer hoje. O que você está pensando agora? O que você vai fazer amanhã? Hoje. Senão não muda. Senão não muda. Eu mesmo tive problemas nesse sentido. De ir procrastinando algumas coisas. E aí a gente não tem essa mudança. Mas graças a Deus, algumas atitudes e ações eu coloquei em prática e isso vem transformando a minha vida, a vida da minha família, a vida de pessoas que nos rodeiam. E você? O que você vai viver? Do passado, que te impede de crescer? Ou pensando no futuro e não está agindo no presente? Não está agindo agora? Vamos lá o que a Bíblia diz para nós. Em Mateus capítulo 6, versículo 34. Mais uma orientação de Jesus. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo o seguinte: nós a cada dia temos situações que a gente tem que resolver, que a gente tem que andar e que a gente tem que viver esse momento, porque amanhã é outro dia, amanhã vai ter as preocupações de amanhã. Mês que vem vai ter as preocupações do mês que vem. E eu não posso pensar no mês que vem sem agir hoje. Você concorda comigo? Se você não concorda ou concorda, escreva nos comentários. Vamos lá. Antes ainda de continuar, se inscreva lá, dá um joinha, compartilhe, comente aí o que você está achando, o que você pensa em relação a isso. Vamos em frente. Busque apoio. Fique até o final do vídeo, tá? Falei que ia ser longo porque a gente tem que trazer essa orientação. É uma aula isso aqui, para a sua vida.
se você quer mudar. Busque apoio. A gente sozinho, quando está nessa situação de que a gente não sabe nem o que fazer por causa do nosso passado, por causa daquilo que nos prende, de tudo isso que eu comentei, é difícil de agir. É difícil. Por isso tem situações que, por exemplo, nas finanças, eu vejo muita gente falando de técnicas, de situações técnicas que você aplica aqui, aplica ali. Claro que tem que ter técnicas, tem que aplicar situações para que você possa resolver. Eu mesmo aplico isso e falo aqui nos vídeos. Mas se você não estiver bem aqui, você não consegue ter atitudes e ações conscientes de forma que você possa agir e fazer as coisas conscientemente. Então você precisa buscar apoio. Primeiro a mental. Se você não conseguir tratar aqui, para poder suportar a pressão, os julgamentos, as cobranças, os medos, as angústias, a ansiedade do dia a dia, se você não tratar aqui, você não consegue sair. Então é importante você tratar isso. Trate aqui, ó, cuide da saúde mental. Sozinho é difícil. E aí, aonde buscar isso? Eu consegui buscar isso através de algumas ações. Mas você pode buscar em outras. Cada um tem algumas coisas que podem te ajudar. Para mim, Deus, fé, Jesus, foi o que me ajudou muito. Eu não me afastei. Na maioria das vezes, quando a gente está numa dificuldade, sabe o que acontece? Nós nos afastamos de Deus. Nós duvidamos de Deus. Não. Pelo contrário. É nesse momento que nós temos que buscar Ele a mais, ser fiel em todos os sentidos com Ele. Fidelidade. Buscar apoio profissional. Aí aqui nós podemos entrar um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, profissionais dessa área. Nós podemos buscar apoio, pastores, padres, pessoas que tenham um conhecimento que pode te ajudar. Cuidado com isso, para não buscar apoio com pessoas que vão... Pessoas de família, pessoas próximas são as piores para te ajudar nesse momento. Então, busque apoio profissional se for o caso. E aí? Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre isso. Cuide da sua alimentação. Cuide da tua saúde física. Cuide do seu sono. Cuide do que você bebe. Tudo isso vai te ajudar a sair e ter uma questão emocional melhor em você obter resultados. Não é besteira, não. Eu sei que a ansiedade te leva a comer mais. Eu sei que a ansiedade e o medo te faz com que você perca o sono. Por isso que é importante você fazer isso aqui, para você poder livrar-se daquele peso do passado que você carregava aqui e trilhar um novo caminho. Acesse aqui no vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar algumas atitudes de como fazer isso, né? Que você pode melhorar a tua autoestima, o teu dia a dia e vai refletir diretamente aqui. E as tuas ações, teus comportamentos serão diferentes. Mateus, lá em Mateus de novo, né? 7:7. Jesus dá novamente uma orientação. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Não tenha medo de pedir para Deus, de se aproximar de Jesus. Não tenha medo de buscar apoio de pessoas. Não tenha vergonha. Se exponha. Fala a verdade. Se abra. Você precisa buscar esse apoio. Sozinho não é fácil. Então, faça isso. E vamos lá. Não significa que é o tempo, que seja o último, tá? Mas isso foi alguns pontos que eu identifiquei. De tempo. Eu sei que não é fácil, porque a gente tem uma agonia de querer ver isso já acabar logo, que
que nós terminemos logo com essa angústia, com esse medo, com essa pressão que tem sobre a gente. Mas, infelizmente, o que eu tenho para te dizer que não é tão rápido. Que não é tão de uma hora para outra que as coisas vão acontecer. Precisa de tempo. E você precisa aprender que você vai ter que conviver com as pressões, com os julgamentos que vêm do externo, da família, dos ambientes que você frequenta. E você precisa de tempo. Primeiro para ser tratado e aprender a conviver um novo formato, para você não errar mais. Porque ninguém muda do dia para a noite. Então você precisa de tempo para isso também. E esse tempo pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos, pode ser 4 anos. O problema financeiro comigo começou em 2021, não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo. Hoje nós estamos em março de 2024, abril de 2024, aliás. 21, 22, 23, 24. Eu ainda não consegui resolver todos os problemas, estão encaminhados. Mas são 4 anos já. Tem situações que podem demorar até mais, tem situações que podem demorar até menos. E aí vai depender de você, muito de você. E faz parte do processo demorar tempo. Faz parte do processo de maturidade para nos transformarmos em novas pessoas. Faz parte do processo para que a gente possa tirar esse peso e recarregar de uma forma diferente. Olha só. Eclesiastes é um livro da Bíblia que fala muito sobre o tempo de Deus. Deus prepara as coisas para que elas aconteçam tudo no tempo dele. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas não é assim. Queira ou não, queira você acredite em Deus, queira não acredite em Deus, é a mesma situação. E olha só o que, lá no livro de Isaías, novamente Isaías, capítulo 40, versículo 31. A instrução que ele dá. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Olha só, porque a pressa que nós temos não nos permite a renovar nossas forças. Não nos permite a buscar um conhecimento. Não nos permite, a pressa não nos permite a nos tornarmos melhores. Para que a gente possa estar preparados e voar como águias. Para que a gente possa estar mais fortes. Porque novas tempestades, novos problemas virão cada dia. E a gente tem que, com esse passado, aprender a suportar e a vencê-los. Então, são essas algumas das dicas, das orientações que eu quero lhe passar. Eu acredito que já vai te ajudar a sair desse peso do passado, a superar isso. Pratique, aplique, não tenha medo. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você não gostou, dá um dislike. Se você não gostou, comente lá o que você achou. E se você não gostou, comente também. E se inscreva no canal, isso é importante para que a gente possa chegar até mais pessoas. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.